Salve nação! Saudações rubro-negras, canal Flamundi chegando na área para trazer as informações do Flamengo. O vídeo tá completo, vou trazer a lista de relacionados, vou trazer a provável escalação para o jogão envolvendo Flamengo e Fortaleza. Na verdade é Fortaleza e Flamengo no Castelão. Vou falar também dessa história de Flamengo comprando Maracanã. Vasco vai deixar, Fluminense vai deixar, Botafogo vai deixar, ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundi que se inscrevam, deixa o teu like, ative o sininho das notificações em todas para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bateu? Bora flamengar? Bora falar de Mengão? Vamos que vamos então, antes de eu começar falando dos assuntos que eu coloquei na introdução, vou começar falando por que você tem que se inscrever no canal Flamundi. Por que você tem que se inscrever nos canais rubros negros? Nos canais que cobrem o Flamengo. Gente, o que a imprensa bairrista paulista faz é um absurdo. Vocês viram o que aconteceu na ESPN? O Zé Elias, cara, que eu particularmente achava que era um dos poucos comentaristas que dava para ouvir da imprensa bairrista, caiu por terra. Pois é, meus amigos, lá no programa F da ESPN, eles estavam em off. O que é off? Eles estavam com a câmera desligada, ligada ali só para eles, aquele bate-papo, talvez no intervalo de uma propaganda ou antes de começar o programa. Logo depois do jogo envolvendo Flamengo e Haas. Aí o Crisal perguntou, e o Danilo jogou bem? E daí o Zé Elias mandou essa. O Crisal perguntou, e aí, o que vocês acham? O Danilo jogou bem, jogou mal? E o Pascoal, jogou muito mal. Aí o Zé Elias diz assim, Danilo jogou bem? Que nada, jogou muito mal. Cara, se ele tivesse bem, ele estaria na Europa. Esses caras chegam no final de carreira e só vêm pra cá pra roubar. Cara, muito forte isso, cara. Muito forte isso, cara. Cara, assim, eu vou concordar que se esses jogadores que vêm da Europa pra cá tivessem muito bem, eles estariam na Europa. Só que eles estiveram bem a vida inteira, ficaram na Europa até os 32, 33 anos de idade. E chega um dado momento que eles querem ficar próximo da família. Eles saíram daquele clube de primeira prateleira e querem vir para um clube de primeira prateleira do Brasil para continuar ganhando títulos, que nem é o caso do Flamengo. Tanto é que no caso do Danilo, a Nápoles do Conte quer ele. O Conte foi treinador do Danilo, quer levar o Danilo para a Itália, para jogar no Napoli, que não é o maior clube italiano, mas acabou de ganhar o campeonato local. Então, cara, o Zé Elias, quando fala que eles voltam para roubar, cara, ele foi muito infeliz. E o Flamengo estuda processar o Zé Elias. E o Danilo não falou nada, mas eu quero saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, processaria o Zé Elias? Se você fosse o Danilo, você processaria o Zé Elias? Ou deixaria por isso mesmo? Eu falo com você uma coisa, merecia um processo sim. Merecia um processo sim. Cara, então quer dizer que o Vitor Roque veio pro Brasil para roubar. O Rafinha, quando veio pro Flamengo, veio pro Brasil para roubar. O próprio Felipe Luiz, quando veio pro Brasil, veio para roubar. O Davi Luiz veio pro Brasil, veio para roubar. Então, cara, o Alexandro veio pro Brasil, veio para roubar. O Caio Jorge veio pro Brasil, veio para roubar. Então, cara, eu acho que é uma fala completamente infeliz. Colocar ladrão ao lado de, talvez, o cara não tá vivendo o seu melhor momento lá na Europa. Eu acho que o Zé Elias
foi de uma infelicidade ímpar. Porque, cara, muita sacanagem o que ele falou. Eu processaria, mas eu quero saber a sua opinião. Você processaria ou não? Bora mudar de assunto e falar aí desse Flamengo e Fortaleza, irmãos. Porque é o jogo que vai deixar o Flamengo, no mínimo, dormir na liderança. Isso porque o Flamengo joga nesse sábado, às 19 horas, contra o Fortaleza no Castelão. Fortaleza que vem mal das pernas, se bem que contra o Flamengo todo mundo quer dar sangue, irmão. Contra o Flamengo todo mundo quer correr. O técnico Fluminense tem alguns desfalques. Vou trazer a lista dos relacionados, vou trazer a provável escalação. Mas, cara, chozica. Vai dar Mengão. Até porque o Palmeiras só joga no domingo. Então a vitória do Flamengo, o empate do Flamengo, sai empate. Uma vitória do Mengão, deixa o Flamengo dormindo na liderança. E o Palmeiras não vai ter vida fácil. O Palmeiras enfrenta, é em casa o jogo? Sim, mas enfrenta o Cruzeiro, o terceiro colocado do Cetrama Nacional, cara. A vida do Palmeiras foi um pouco complicada, né? Flamengo, LDU em Quito, Cruzeiro... rapaz, depois LDU novamente. Aí o que o Abel vai fazer? Vai poupar contra o Cruzeiro, pensando na LDU? Ou vai com força total contra o Cruzeiro e poupar com a LDU, porque tomou um 3-0? Vai com força total domingo? Vai com força total quinta-feira? A verdade, meus amigos, é uma só. Vamos pensar em nós, vamos vencer o Fortaleza e o Palmeiras que se vira pra lá. Beleza? A lista dos relacionados do Mengão que vai enfrentar os jogadores que viajaram tem Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo de Arrascaeta, Douglas, subiu da base, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Araújo, Guilherme Varela, Iago João Vitor, subiu os dois zagueiros. Vou falar do Cleito aqui porque o Cleito tá fora. Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul e Vina. Matias Vina. O provável Flamengo, antes de eu falar do provável Flamengo, eu vou falar porque o Cleito não foi relacionado a isso. Porque o Cleito, ele já assinou um pré-contrato com Wolfsburg, lá da Alemanha. O jogador vai se apresentar em janeiro de graça. Outro jogador que já assinou um pré-contrato foi o Matheus Cunha, né? Que já tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro, beleza? Além disso, Alexandro nem viajou, tá tudo bem com o Alexandro, mas foi questão de controle de carga. Isso porque teve um jogo pesado contra o Palmeiras, depois um jogo pesado contra o Racing, e o técnico Fluminense conta quanto com ele para o jogo lá de Almejaneda contra o Racing, né? E o Léo Ortiz treinou normalmente, notícia boa, tá, gente? O Léo Ortiz treinou normalmente, mas também foi poupado. Para quê? Para recuperar mais, né? Para ficar mais recuperado. O De La Cruz, irmão, esse De La Cruz não tem nada. O Flamengo colocou lá que ele tá gripado. Gente, eu conversei com uma pessoa ligada ao departamento de futebol do Flamengo, pela parte da tarde. Eu perguntei, poxa, mais uma vez o De La Cruz fora, a gente batendo um papo e tal, a gente conversa bastante. Ele falou, cara, o De La Cruz não tem nada. Foi uma situação extremamente técnica do técnico Felipe Luiz. Cara, e a informação é o seguinte, o De La Cruz sente dores até treinando. Mal fisicamente. O técnico Felipe Luiz não conta o treinador com o jogador porque ele não consegue ficar no mesmo ritmo dos atletas. E a ideia do Flamengo é vender o De La Cruz. Tá? Conversando com essa pessoa, falou, cara, o Flamengo vai querer recuperar qualquer dinheiro no De La Cruz. Qualquer valor no De La Cruz. Ou seja, o Flamengo pagou X. Se aparecer Y, tchau. Por quê? O próprio Luiz Rum falou, De La Cruz não é atleta mais. Ele não tem corpo nem mais para ser atleta devido às lesões crônicas que ele tem. Deu um problema, ele foi demitido. O problema foi que ele colocou
no grupo errado. Ele ia mandar para um amigo e expôs no grupo. Mas, de qualquer forma, todavia e entretanto, De La Cruz aí, mais uma vez, fora por critérios técnicos do técnico Felipe Luiz. A provável escalação do Mengão é Rossi no gol, Emerson Royal e Ayrton Lucas nas laterais, Danilo e Léo Pereira na zaga, Saul, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Repetindo, Rossi, Emerson Royal, Ayrton Lucas, Danilo, Léo Pereira, Saul, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata. Esse é o provável time que entrará em campo para enfrentar o Fortaleza. Jogo importantíssimo que vai dar a liderança pro Mengão. Bora falar de Maracanã? Antes, claro, deixa o teu like aí, se inscreve. Gente, por favor, ajuda a gente, ao menos se inscrevendo, tá? Compartilhando, comentando e deixando um like. Você que está me assistindo pela TV, eu gosto que você me assiste pela TV. O YouTube gosta que você assiste pela TV. Só que eu preciso que você também se inscreva. Dá uma paradinha rapidinho. Pega aí o seu celular, se inscreve e nos ajuda. Flamundi, é verdade que o Flamengo vai comprar o Maracanã? Irmão, se é verdade ou mentira, eu não sei. Só sei que o BAP tá babando com a hipótese de acontecer. Babando assim, ó. Igual criança vendo doce. Igual cachorro parado em frente àquelas máquinas de frango assado. O sonho do BAP sempre foi... Ele fala que a casa do Flamengo é o Maracanã, que a casa do Flamengo é o Maracanã. E daí já saiu vários preços para vender o Maracanã. 7 bilhões, 8 bilhões e agora saiu 2 bilhões. Gente, acontece o seguinte. O Maracanã, ele é um complexo, tá? Tem o Maracanã, tem o Maracanãzinho e tem o complexo das piscinas ali e tal. Tudo isso gira em torno de 6 a 8 bilhões, tá? Só que existe uma possibilidade de desmembrar tudo. Vender só o Maracanãzinho, vender só a área das piscinas e vender só o estádio do Maracanã. Vendendo só o estádio do Maracanã, fica mais barato que a construção do terreno que o Flamengo construiu um estádio próprio. Fica na casa de 2 bilhões. Então, o Flamengo vai comprar, Flamundi? Calma, gente, não é assim, tá? O governo quer vender. Existem várias pessoas contra, tá? Mas o governo quer vender. Então ele vai entrar com um processo de votação, um processo de licitação, para ver se eles conseguem colocar em pauta a venda do Maracanã. E eles colocando a venda do Maracanã, não tem Fluminense querer proibir, não tem Vasco querer proibir, Botafogo querendo proibir. Por quê? Porque estará à venda, compra quem quiser. E outra, gente, quando eles fazem esse tipo, vai ser um leilão. Só que quando eles fazem esse leilão, ele já é meio que direcionado para o Flamengo. Igual foi o terreno do gasômetro. Por quê? Porque vai ter algumas obrigatoriedades. Quais? Obrigatoriedades de quantidade de jogos, de eventos, de uma série de situações que somente um clube de futebol pode arcar com isso. Então, gente, calma. Muita calma nessa hora. A notícia é nova, tá? A gente está trabalhando, estudando, verificando, conversando, para a gente saber mais desse assunto. São muitas as especulações, mas no momento que se tem o governo quer vender o Maracanã. Vai tentar vender o Maracanã. E aí sim, depois que ele falar assim, vamos vender, aí o Flamengo entra em cena. Tanto para comprar o complexo inteiro, que aí vira na cara de 7, 8 bilhões, eu vou ter que ver como o BAP vai conseguir comprar isso, ou se vender só o Maracanã, na casa de 2 bi, que aí também dá para comprar, até porque o Flamengo não vai comprar à vista, vai comprar fiado. O Flamengo pode colocar até o próprio terreno na negociação, devolvendo esse terreno para o estado do Rio de Janeiro. Então, nação, o estádio, sim, do Flamengo está mais próximo, tanto sendo o estádio lá no terreno do gasômetro, ou essa história aí de Maracanã. Vamos ficar de olho, vamos ficar atento para nós saber exatamente o que vai acontecer. Eu compraria o Maracanã e não construiria. Ou você construiria e não compraria o Maracanã.
Quero saber a sua opinião. O que você acha melhor? Comprar o Maracanã ou construir um estádio próprio? Beleza? Um beijo, comente, quero saber a sua opinião. Fica com Deus, um beijo. Mengão é show, mas Deus é a mais. Tamo junto, nação. Salve, nação! Saudações rubro-negras, canal Flamundi chegando na área para trazer as informações do Flamengo. O vídeo tá completo, vou trazer a lista de relacionados, vou trazer a provável escalação pro jogão envolvendo Flamengo e Fortaleza. Na verdade é Fortaleza e Flamengo no Castelão. Vou falar também dessa história de Flamengo comprando Maracanã. Vasco vai deixar, Fluminense vai deixar, Botafogo vai deixar, ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundi que se inscrevam, deixa o teu like, ative o sininho das notificações em todas para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bateu? Bora flamengar? Bora falar de Mengão? Vamos que vamos então, antes de eu começar falando dos assuntos que eu coloquei na introdução, vou começar falando por que você tem que se inscrever no canal Flamundi. Por que você tem que se inscrever nos canais rubros negros? Nos canais que cobrem o Flamengo. Gente, o que a imprensa bairrista paulista faz é um absurdo. Vocês viram o que aconteceu na ESPN? O Zé Elias, cara, que eu particularmente achava que era um dos poucos comentaristas que dava para ouvir da imprensa bairrista, caiu por terra. Pois é, meus amigos, lá no programa F da ESPN, eles estavam em off. O que é off? Eles estavam com a câmera desligada, ligada ali só para eles, aquele bate-papo, talvez no intervalo de uma propaganda ou antes de começar o programa. Logo depois do jogo envolvendo Flamengo e Haas. Aí o Crisal perguntou, e o Danilo jogou bem? E daí o Zé Elias mandou essa. O Crisal perguntou, e aí, o que vocês acham? O Danilo jogou bem, jogou mal? E o Pascoal jogou muito mal. Aí o Zé Elias diz assim, Danilo jogou bem? Que nada. Jogou muito mal. Cara, se ele tivesse bem, ele estaria na Europa. Esses caras chegam no final de carreira e só vêm pra cá pra roubar. Cara, muito forte isso, cara. Muito forte isso, cara. Cara, assim, eu vou concordar que se esses jogadores que vêm da Europa pra cá tivessem muito bem, eles estariam na Europa. Só que eles estiveram bem a vida inteira, ficaram na Europa até os 32, 33 anos de idade. E chega um dado momento que eles querem ficar próximo da família. Eles saíram daquele clube de primeira prateleira e querem vir para um clube de primeira prateleira do Brasil para continuar ganhando títulos, que nem é o caso do Flamengo. Tanto é que no caso do Danilo, a Nápoles do Conte quer ele. O Conte foi treinador do Danilo, quer levar o Danilo para a Itália, para jogar no Nápoles, que não é o maior clube italiano, mas acabou de ganhar o campeonato local. Então, cara, o Zé Elias, quando fala que eles voltam para roubar, cara, ele foi muito infeliz. E o Flamengo estuda processar o Zé Elias. E o Danilo não falou nada, mas eu quero saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, processaria o Zé Elias? Se você fosse o Danilo, você processaria o Zé Elias? Ou deixaria por isso mesmo? Eu falo com você uma coisa, merecia um processo sim. Merecia um processo sim. Cara, então quer dizer que o Vitor Roque veio pro Brasil para roubar. O Rafinha, quando veio pro Flamengo, veio pro Brasil para roubar. O próprio Felipe Luiz, quando veio pro Brasil, veio para roubar. O Davi Luiz veio pro Brasil, veio para roubar.
Então, cara, o Alexandro veio pro Brasil e veio para roubar. O Caio Jorge veio pro Brasil e veio para roubar. Então, cara, eu acho que é uma fala completamente infeliz. Colocar ladrão ao lado de, talvez, o cara não tá vivendo o seu melhor momento lá na Europa. Eu acho que o Zé Elias foi de uma infelicidade ímpar. Porque, cara, muita sacanagem o que ele falou. Eu processaria, mas eu quero saber a sua opinião. Você processaria ou não? Bora mudar de assunto e falar aí desse Flamengo e Fortaleza, irmãos. Porque é o jogo que vai deixar o Flamengo, no mínimo, dormir na liderança. Isso porque o Flamengo joga nesse sábado, às 19 horas, contra o Fortaleza no Castelão. Fortaleza que vem mal das pernas, se bem que contra o Flamengo todo mundo quer dar sangue, irmão. Contra o Flamengo todo mundo quer correr. O técnico Fluminense tem alguns desfalques. Vou trazer a lista dos relacionados, vou trazer a provável escalação. Mas, cara, chozica. Vai dar Mengão. Até porque o Palmeiras só joga no domingo. Então a vitória do Flamengo, o empate do Flamengo, sai empate. Uma vitória do Mengão, deixa o Flamengo dormindo na liderança. E o Palmeiras não vai ter vida fácil. O Palmeiras enfrenta, é em casa o jogo? Sim, mas enfrenta o Cruzeiro, o terceiro colocado do Cetrama Nacional, cara. A vida do Palmeiras foi um pouco complicada, né? Flamengo, LDU em Quito, Cruzeiro, rapaz, depois LDU novamente. Aí o que o Abel vai fazer? Vai poupar contra o Cruzeiro, pensando na LDU, ou vai com força total contra o Cruzeiro e poupar com a LDU porque tomou um 3-0? Vai com força total domingo? Vai com força total quinta-feira? A verdade, meus amigos, é uma só. Vamos pensar em nós, vamos vencer o Fortaleza e o Palmeiras que se vira pra lá, beleza? A lista dos relacionados do Mengão que vai enfrentar os jogadores que viajaram tem Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo de Arrascaeta, Douglas, subiu da base, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Araújo, Guilherme Varela, Iago, João Vitor, subiu os dois zagueiros. Vou falar do Cleito aqui, porque o Cleito tá fora. Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul e Vina. Matias Vina. O provável Flamengo, antes de eu falar do provável Flamengo, eu vou falar porque o Cleito não foi relacionado a isso. Porque o Cleito, ele já assinou um pré-contrato com o Wolfsburg, lá da Alemanha. O jogador vai se apresentar em janeiro de graça. Outro jogador que já assinou um pré-contrato foi o Matheus Cunha, né? Que já tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro, beleza? Além disso, Alexandro nem viajou, tá tudo bem com o Alexandro, mas foi questão de controle de carga. Isso porque teve um jogo pesado contra o Palmeiras, depois um jogo pesado contra o Racing, e o técnico Fluminense conta quanto com ele para o jogo lá de Almejaneda contra o Racing, né? E o Léo Ortiz treinou normalmente, notícia boa, tá, gente? O Léo Ortiz treinou normalmente, mas também foi poupado. Para quê? Para recuperar mais, né? Para ficar mais recuperado. O De La Cruz, irmão, esse De La Cruz não tem nada. O Flamengo colocou lá que ele tá gripado. Gente, eu conversei com uma pessoa ligada ao departamento de futebol do Flamengo, pela parte da tarde. Eu perguntei, poxa, mais uma vez o De La Cruz fora, a gente batendo um papo e tal, a gente conversa bastante. Ele falou, cara, o De La Cruz não tem nada. Foi uma situação extremamente técnica do técnico Felipe Luiz. Cara, e a informação é o seguinte, o De La Cruz sente dores até treinando. Mal fisicamente. O técnico Felipe Luiz não conta o treinador com o jogador porque ele não consegue ficar no mesmo ritmo dos atletas. E a ideia do Flamengo é vender o De La Cruz. Tá? Conversando com essa pessoa, falou, cara, o Flamengo vai querer recuperar qualquer dinheiro no De La Cruz. Qualquer valor no De La Cruz. Ou seja, o Flamengo pagou X. Se aparecer Y, tchau. Por quê? O próprio
Luiz Rum falou, De La Cruz não é atleta mais, ele não tem corpo nem mais para ser atleta devido às lesões crônicas que ele tem. Deu problema, ele foi demitido. O problema foi que ele colocou no grupo errado, ele ia mandar para um amigo, expôs no grupo, mas de qualquer forma, todavia e entretanto, De La Cruz aí, mais uma vez, fora por critérios técnicos do técnico Felipe Luiz. A provável escalação do Mengão é Rossi no gol, Emerson Royal e Ayrton Lucas nas laterais, Danilo e Léo Pereira na zaga, Saul, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Repetindo, Rossi, Emerson Royal, Ayrton Lucas, Danilo, Léo Pereira, Saul, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata. Esse é o provável time que entrará em campo para enfrentar o Fortaleza. Jogo importantíssimo que vai dar a liderança pro Mengão. Bora falar de Maracanã? Antes, claro, deixa o teu like aí, se inscreve. Gente, por favor, ajuda a gente, ao menos se inscrevendo, tá? Compartilhando, comentando e deixando um like. Você que está me assistindo pela TV, eu gosto que você me assiste pela TV. O YouTube gosta que você assiste pela TV. Só que eu preciso que você também se inscreva. Dá uma paradinha rapidinho. Pega aí o seu celular, se inscreve e nos ajuda. Flamundi, é verdade que o Flamengo vai comprar o Maracanã? Irmão, se é verdade ou mentira, eu não sei. Só sei que o BAP tá babando com a hipótese de acontecer. Babando assim, ó. Igual criança vendo doce. Igual cachorro parado em frente àquelas máquinas de frango assado. O sonho do BAP sempre foi... Ele fala que a casa do Flamengo é o Maracanã, que a casa do Flamengo é o Maracanã. E daí já saiu vários preços para vender o Maracanã. 7 bilhões, 8 bilhões e agora saiu 2 bilhões. Gente, acontece o seguinte. O Maracanã, ele é um complexo, tá? Tem o Maracanã, tem o Maracanãzinho e tem o complexo das piscinas ali e tal. Tudo isso gira em torno de 6 a 8 bilhões, tá? Só que existe uma possibilidade de desmembrar tudo. Vender só o Maracanãzinho, vender só a área das piscinas e vender só o estádio do Maracanã. Vendendo só o estádio do Maracanã, fica mais barato que a construção do terreno que o Flamengo construiu um estádio próprio. Fica na casa de 2 bilhões. Então, o Flamengo vai comprar, Flamundi? Calma, gente, não é assim, tá? O governo quer vender. Existem várias pessoas contra, tá? Mas o governo quer vender. Então ele vai entrar com um processo de votação, um processo de licitação, para ver se eles conseguem colocar em pauta a venda do Maracanã. E eles colocando a venda do Maracanã, não tem Fluminense querer proibir, não tem Vasco querer proibir, Botafogo querendo proibir. Por quê? Porque estará à venda, compra quem quiser. E outra, gente, quando eles fazem esse tipo, vai ser um leilão. Só que quando eles fazem esse leilão, ele já é meio que direcionado para o Flamengo. Igual foi o terreno do gasômetro. Por quê? Porque vai ter algumas obrigatoriedades. Quais? Obrigatoriedades de quantidade de jogos, de eventos, de uma série de situações que somente um clube de futebol pode arcar com isso. Então, gente, calma. Muita calma nessa hora. A notícia é nova, tá? A gente está trabalhando, estudando, verificando, conversando, para a gente saber mais desse assunto. São muitas as especulações, mas no momento que se tem o governo quer vender o Maracanã. Vai tentar vender o Maracanã. E aí sim, depois que ele fala assim, vamos vender, aí o Flamengo entra em cena. Tanto para comprar o complexo inteiro, que aí vira na cara de 7, 8 bilhões, eu vou ter que ver como o BAP vai conseguir comprar isso, ou se vender só o Maracanã, na casa aí de 2 bi, que aí também dá para comprar, até porque o Flamengo não vai comprar à vista, vai comprar fiado. O Flamengo pode colocar até o próprio terreno na negociação, devolvendo esse terreno para o estado do Rio de Janeiro. Então, nação, o estádio, sim, do Flamengo está mais próximo, tanto sendo o
estádio lá no terreno do gasômetro ou essa história aí de Maracanã. Vamos ficar de olho, vamos ficar atento para nós saber exatamente o que vai acontecer. Eu compraria o Maracanã e não construiria. Ou você construiria e não compraria o Maracanã. Quero saber a sua opinião. O que você acha melhor? Comprar o Maracanã ou construir um estádio próprio? Beleza? Um beijo, comente, quero saber a sua opinião. Fica com Deus, um beijo. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação.